eu posso dizer em pouco tempo, porque em 3 anos que você surgiu com o assunto, você cresceu muito rápido, você foi convidado por pessoas muito renomadas dentro da área. A gente está falando há pouco sobre a doutora Ana Beatriz, inclusive, e isso vem acontecendo de maneira exponencial. E eu tenho, entre os meus 60 mil alunos, milhares de terapeutas, psicólogos, pessoas que trabalham com a mente humana. E 99% deles têm uma dificuldade gigantesca em se promover, em vender, em aparecer e dá certo. Vão acabar parando em profissões que eles não querem. Sim. Você sente isso também? Como que você percebe isso dos profissionais? E você tem ajudado essas pessoas de alguma maneira? Sim, eu percebo. E eu percebo que tem, por exemplo, terapeutas, psicólogos, eles têm uma trava em fazer qualquer tipo de estratégia. Então, vou te dar um exemplo. O primeiro podcast que eu fui de terno com colete e gravata. Por quê? Eu pensava o seguinte, se a pessoa me vê de camiseta, ela vai pensar uma coisa. E ela vai me ouvir e depois vai pensar outra. E essas duas coisas vão pesar. Tem estudos até falando sobre isso, né? Que a primeira impressão é difícil de tirar. Sim. Tá, então, o que a maioria das pessoas não se toca é o seguinte, não tá errado eu saber como é que as coisas funcionam e jogar a favor disso. Então, eu vou fazer uma palestra. Aí eu quero ser um médico respeitado, por exemplo, ou um psicólogo respeitado. Aí eu vou de regata. Cara, você vai ter que falar uma coisa muito genial e não sei o quê. E as pessoas ainda vão falar, o cara falou muito bem, mas estava de regata. Um psicólogo de regata. Você vai num médico e ele está de regata? Não vai. Então, quando eu comecei, eu pensava assim, cara, por que o psicólogo lá fazendo live de camiseta apertadinha assim... Eu nunca fui num médico, o cara tava de camiseta. Nunca fui num médico, o cara tava de regata. Ou, sei lá, coisas desse tipo. E outras coisas, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer um vídeo, ela fala assim, olá, meu nome é Jean, sou psicólogo clínico. Pula. Já era, já foi, cara. Você tem 3 segundos para mostrar para que você veio. Né? Então, os meus vídeos, eu sempre falo pro pessoal que corta os vídeos, eu falo para superdotados. Se você não tiver a palavra superdotado nos 3 primeiros segundos, você vai ter que encontrar um gancho muito forte. Então, os meus vídeos tem lá. O superdotado que não consegue dormir é por causa... o superdotado não consegue dormir. Por quê? Ou você falar alguma coisa que vai deixar a pessoa pensando por quê? Ou o quê? Ou por quê? Ou como? Né? Por exemplo, bota um início de vídeo assim... E é assim que eu faço para o superdotado ter a potência máxima dele. Ai, como? Assim como? Me conta aí, eu vou ficar até o fim. Então, a pessoa fala assim, eu não consigo me promover, eu não consigo cobrar. Tem um monte de coisa aí, né? Você conseguir entender como as pessoas funcionam, como a mente humana funciona, como o comportamento das pessoas funciona, e você jogar com isso a teu favor. Outro exemplo, né? O custo da sessão. A pessoa fala, não, mas é errado eu pagar... eu cobrar mais pela minha sessão. Olha, eu vou te falar, eu já devo ter impactado uns 40 milhões de pessoas assim, de visualização de vídeo, pelo menos, contando todos os vídeos que eu já fiz. E se eu não tivesse cobrado cada vez mais caro, eu não poderia estar fazendo isso. Porque leva um tempo do caramba treinar um cara que edita vídeo. Leva um tempo do caramba você encontrar uma pessoa que faz conteúdo junto com você. Tudo leva muito tempo. Você desenvolver um produto, gravar um produto... E custa meu também. Deus, custa. Então você tem que pensar o seguinte, ser realista com essa questão assim, eu tenho mais para oferecer? Se eu tenho mais para oferecer, então eu tenho que entender como as pessoas se comportam, como elas funcionam, e eu tenho que buscar escalar, né, o meu tempo. Então, mas eu vou contratar uma pessoa para limpar a minha casa, é R$3.000. Tá, mas a tua hora vale quanto? A hora da pessoa vale, sei lá, vamos chutar aí, a hora da pessoa vale R$10. A tua vale quanto? Eu tô cobrando 300 agora. Beleza, então, quais são as coisas que é essencial para você que, se você não faz, não funciona? Você só tem que fazer essas. E a outra você bota a gente para fazer e tal. Mas... As pessoas que são terapeutas e profissionais, assim, fisioterapeuta, médico e tal, eles têm muito essa coisa de errado, se promover errado, fazer marketing errado,
cobrar caro é errado também, cobrar muito dinheiro é errado. E assim, eu só tenho uma pós-graduação hoje porque a minha hora custa muito caro. Então, se eu vou atender, eu vou atender uma pessoa que tem um dinheiro para pagar aquele momento ali, e esse dinheiro vai financiar a empresa inteira. Perfeito. Só faz sentido se for assim, porque... Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Se eu estiver atendendo você, eu não estou fazendo um vídeo que pega, às vezes, 400 mil pessoas. Perfeito. Então eu tenho que justificar o fato de eu não estar trabalhando para 400 mil pessoas e estar trabalhando para você. Então eu vou botar, sei lá, R$1.500 a hora. Porque aí justifica eu estar deixando 400 mil pessoas lá. E aí as pessoas fazem o seguinte, elas falam assim, ó, é errado cobrar muito porque você tem que ser bom com as pessoas, o ser humano, não sei o quê. Cara, é o contrário. É o contrário, porque se você é uma pessoa do bem, como você diz ser, e você é uma pessoa ética, o seu compromisso deve ser espalhar a sua profissão e a forma como você trabalha, se você é eficiente, se você gosta do que você faz, o máximo possível. Porque aquelas pessoas que você não impacta, por exemplo, o psicólogo reclama muito, né? Psicólogo ganha pouco, não sei o quê. Tá. Todas aquelas pessoas que têm depressão, por exemplo, e foram abordadas por uma pessoa que, sei lá, faz um coach sistêmico quântico, você poderia ter atacado aquela pessoa e ter encontrado ela, ganchado a atenção dela, e você poderia ter feito um processo de terapia com ela, que você sabe que funciona. Só que você não fez, e aí o outro cara lá, que muitas vezes é um pilantra, conseguiu fazer. Então, assim, é uma coisa que as pessoas acho que têm que sair desse lugar de vitimismo, e eles têm que pensar o seguinte, eu sou psicólogo, mas eu também estou atuando como um CNPJ, e um CNPJ precisa ter estratégia e não pode ter medo de crescer, sabe? Perfeito. Assim, quanto mais você acredita que o seu trabalho vale, que beneficia o ser humano, mais você deveria cobrar e mais você deveria ser bom e faz essa escada. É igual acontece na superdotação, né? As pessoas mais inteligentes, mais geniais, são os que estão no topo da hierarquia. Eles criam um negócio novo a partir do nada. Aí as pessoas que estão embaixo, sei lá, professores de universidade, estudiosos, autodidatas, pegam aquilo que foi criado, entendem e explicam. E vai até chegar no cara que ele só consegue entender porque o que está na camada de cima explicou. Se o cara lá em cima explicar, ele não vai entender. Perfeito. É isso. Então, você tem que ir subindo até onde você consegue. Eu tenho uma frase que eu falo assim, se você não brilha porque você acha que é certo, saiba que você só está deixando o mundo escuro. Porque, assim, você tem que brilhar o máximo que você pode. É assim que tem que ser. É isso que eu acredito, pelo menos, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, se entrar na cabeça da pessoa, ela vai buscar, vai estudar, vai atrás de técnica. Daí como eu mantenho a pessoa no vídeo? Como eu cobro mais caro? Como é que eu comunico isso? Mas ele tem que primeiro ter essa ideia de que ele não é do mal por fazer isso aí. Vender não é um problema, né? Eu penso assim, a minha mãe é psicóloga e eu tenho muitos alunos que são psicólogos ou terapeutas, psicanalistas, e é muito comum dificuldade de cobrar, é muito comum não querer aparecer, é muito comum não querer falar, e é muito comum criticar os outros que estão vendendo, e ainda falar assim, tem um monte de picareta vendendo. Aí eu tenho um formato com os meus alunos que é carinhoso, juro que é carinhoso, que é o seguinte, tem picareta vendendo? Tem. Culpa é sua. Como minha? Você não está lá. Por que você não está num terreno que você deveria estar, poderia estar, tem capacidade de estar, sabe que pode ajudar, estão precisando? Se você não está, entra alguém neste aquário e o cara sai catando peixe ali na água limpa. Então, não vender, na minha visão, já não vender é um desserviço danado. Um psicólogo, um terapeuta que não vende, ele além de não ajudar, ele está atrapalhando, porque ele deixa essas pessoas à mercê de picaretas que estão no mercado, pô. Sim. Eu vejo essa situação da seguinte forma. Tem a sua avó, que ela tá com reumatismo e ela tá lavando a louça.
Aí a pessoa que não quer vender e que tem um serviço bom, ela é a pessoa que olha e fala assim, isso é um absurdo, minha avó lavando a louça, sentada no sofá. É absurdo isso aí, porque a minha avó não devia lavar a louça, alguém deveria lavar pra ela. Não tem o menor cabimento. Faz nada? Tem o menor cabimento, cara. Olha, é isso. É isso. Excelente exemplo. Então, os terapeutas e os psicólogos e o pessoal da área da saúde também acontece muito isso, que tem dificuldade. Gente, vocês precisam entender que o jogo é o jogo. Ou você joga, ou esquece, nada vai acontecer. Não adianta esperar mudar o algoritmo, mudar a política, o governante, mudar o modelo do celular. Não está em lugar nenhum desse. Se tem alguém fazendo e tendo resultado, olha porque essa pessoa está fazendo. Se for possível, se ela puder vender o conhecimento dela, compre o conhecimento para você aprender.